Estamos bem felizes aqui com a sua presença. Eu queria que você se apresentasse. Vou falar rapidamente como eu conheci a Júlia. Conheci dentro de um laboratório, né, Júlia? Lá no GPAF, que é o laboratório da professora Marisete, na Faculdade de Educação Física, lá da UNB. Ela desenvolveu um trabalho belíssimo sobre a saúde da coluna. Eu adoro quando esses trabalhos de laboratório eles ganham vida própria e saem dos muros da universidade, como é o circuito de equilíbrio. Sou fã da Júlia. E aí eu trouxe nossa queridíssima, que está aqui conosco, para conversar com vocês sobre a saúde da coluna. Então, gente, pensa num ser iluminado e que tem muito conteúdo para dar e vender. Então, com vocês, Júlia, por favor, Júlia, se apresente novamente, né? Eu sei que você quer conversar com eles e também se apresentar. Por favor, fique à vontade. Seja muito bem-vinda. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite, né? Para falar de um tema que, para mim, é muito caro mesmo, no sentido de ser muito especial. É um problema que impacta muito a vida de muita gente, né? Então, toda vez que a gente pode contribuir para melhorar um pouco a forma, né? Melhorar a qualidade da informação que chega para a gente, para modificar a forma que a gente lida com esses problemas, é sempre positivo e, enfim, é muito gratificante. Então, eu queria muito agradecer o convite da Juliana, né, do Platnes. Quero aqui tirar dúvidas. A ideia é que a gente faça um encontro aqui descontraído, então, desmistificar algumas coisas que existem ainda. Então, o nosso conhecimento ele é uma coisa que está em evolução. Então, coisas que a gente usava há 5 anos atrás, hoje a gente já viu que tem coisas melhores ou coisas que a gente deve abandonar, que a gente fazia. Então, a ideia é a gente dar uma atualizada nisso tudo e trazer o que tiver de melhor mesmo hoje aí disponível de evidência, né? Então, que a ciência já vem mostrando que são boas práticas para lidar com a coluna. Eu sou fisioterapeuta, trabalho aí na clínica, né? Clinicamente há cerca de 17 anos. Trabalho tanto no SUS quanto no serviço particular, então trabalho no ambulatório de hospital de base, trabalho também numa clínica, né? Eu tenho uma clínica pequena que chama Pilar Vertebral, que agora fez 12 anos já de existência também. Então, a minha missão de vida é ajudar as pessoas a superarem esses problemas de saúde que ajudam a gente a ficar incapacitado, a sofrer, a diminuir a qualidade de vida e tal. Então, acho que é basicamente isso. E acho que eu posso começar aqui uma apresentação, né, como a Juliana pediu, e a ideia é que vocês participem, então eu quero que todo mundo fique bem à vontade, os professores também, né, então acho que todos aí, que, enfim, surgiu dúvida, vamos discutir, vamos conversar, que a ideia é essa, a gente crescer junto. Mas eu quero frisar principalmente alguns pontos principais, então fiquem à vontade aí para interromper, se eu estiver falando muito rápido também, fiquem à vontade para me sinalizar aí também. Então, isso aqui é um resuminho da minha formação, não vou entrar muito nisso, né? Eu já fiz mestrado lá na Educação Física, foi onde eu conheci a Juliana. Nesse mestrado, a gente desenvolveu uma cartilha de autocuidado de coluna, que hoje eu já preciso, inclusive, atualizar, né? Então, como eu falei, o conhecimento ele vai sendo, vai evoluindo mesmo, e a gente precisa se adaptar a isso, né? Ressignificar aí as nossas crenças. Eu falo que a gente tem que ressignificar as crenças dos alunos, dos pacientes, mas também as nossas, né? Então, como profissionais aí. E é isso, amo o que eu faço com muito amor isso, e eu venho falar de uma coisa aqui que é a principal causa de anos vividos com incapacidade no mundo, que é a dor na coluna. Então, dentre todas as condições crônicas que afetam as pessoas ao longo da vida, né, incluindo depressão, incluindo diabetes, incluindo vários problemas aí que vocês imaginarem, a principal causa das pessoas viverem mais anos com limitação física, incapacidade física é dor na coluna. Então, é um problema super relevante. Se a gente for olhar para o mundo, a gente vê aqui que essa cor roxa, ela está praticamente no mundo todo. Essa cor roxa é onde a dor lombar ganha e incapacidade no mundo. Então, o mundo praticamente é muito impactado pela dor lombar. Então, é um problema relevante que afeta a qualidade de vida, que afeta a capacidade física, que está envolvido em altos custos e muitas vezes em excesso de tratamento desnecessário. Né? Então, aqui ao longo dos anos, a gente vê que a incapacidade ela vem aumentando, né? Então, de 1990 a 2015, aumentou em cerca de 54%. Então, embora haja evolução das tecnologias, evolução de exame, cada vez mais coisa rebuscada aí, evolução de cirurgia e coisas assim, a incapacidade não diminui.
Então, isso leva muito a gente a pensar em, será que a gente está tratando certo esse problema? Será que a gente está olhando para esse problema sobre o prisma que a gente deveria olhar? E aí a ciência vem evoluindo muito. Trouxe aqui uma definição de dor que foi atualizada agora em 2020 pela Associação Internacional para o Estudo da Dor, que é a IASP. Então, para vocês verem o tanto que é recente e que ainda está em evolução esse estudo, agora que a gente está começando a entender mais essa ideia do que é a dor, né? Então, uma coisa que vem muito na nossa cabeça é que toda vez que eu tenho dor é porque eu tenho lesão, eu tenho um machucado, eu tenho um dano. E isso hoje, eu posso falar para vocês que é mentira, né? Então, é um mito. Então, a gente pode ter dor mesmo sem lesão. A gente pode ter dor mesmo após uma lesão ter sido curada, né? Então, a definição atual é essa, que a dor é uma experiência sensitiva, então é uma experiência sensorial, mas é também uma experiência emocional, então ela é envolvida com uma emoção desagradável, né? Então, existe aí um afeto associado à dor, e ela é associada, ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então, não necessariamente eu preciso ter uma lesão, eu posso ter uma lesão potencial ou alguma coisa que se assemelhe, se o organismo entender que aquilo se assemelha a uma lesão, ou seja, se o organismo entender que ele está ameaçado de alguma forma, a gente pode ter dor como produto, né? Então, não é um sino que está lá na nossa coluna, por exemplo, tem ali os sensores, e se eu tiver alguma lesão, um dano ali, ele vai ativar lá em cima. Não, na verdade, envolve uma interpretação ampla de várias áreas cerebrais, então a gente não tem uma área no nosso cérebro que interpreta isso, na verdade é uma combinação de áreas para fazer essa análise de, opa, isso aqui é perigoso ou isso aqui não é perigoso. Então, eu posso ter lesão sem dor. Por exemplo, uma pessoa está no meio de uma guerra ou uma coisa assim, ela toma um tiro, às vezes ela nem sente. Um maratonista está ali, às vezes ele tem uma fratura por estresse, né, quebra um osso e ele continua correndo porque ele não consegue perceber aquilo como um ameaçador. Então, a gente pode ter tanto esse cenário, então o contexto, ele importa muito, né? Uma criança que cai na frente da mãe vai doer muito mais do que se ela tiver uma competição com os amiguinhos e tal, ela vai levantar e vai continuar. Então, tem muitas coisas que importam nesse produto final de percepção de dor. E ela tem a dor, ela tem principalmente a dor aguda, um papel muito importante de mostrar para a gente que a gente está, vamos dizer assim, em perigo, né? Então, ela é como se fosse um alarme, né? Para dizer que há perigo. Isso é a dor aguda. Só que aquela dor que dura mais tempo, a gente sabe que toda informação que é retroalimentada, ou seja, que ela é alimentada repetidamente no nosso organismo, ele vai trazendo alterações no nosso organismo. Então, a pessoa ela vai ficando mais sensibilizada. Existem várias alterações, inclusive na anatomia cerebral, na morfologia, em como essas reações acontecem, e isso, muitas vezes, desregula esse alarme, né? Então, a pessoa ela pode ter uma lesão, pode ter tido uma lesão, e ela acaba continuando com dor, porque o sistema dela ficou desregulado, ficou muito mais sensível do que deveria. Então, ele acaba dando a dor como resultado, mesmo que eu não tenha mais lesão, que eu não esteja mais machucado e tudo isso. Tá? Então, não necessariamente preciso ter lesão para ter dor, e às vezes ela perdura por essas alterações aí. Então, hoje a gente sabe que, no mínimo, aqui eu mostrei 2 componentes para simplificar, mas envolve sinais sensoriais captados pelo corpo, envolve. Mas esses sinais eles vão ser analisados pelo nosso cérebro para ver se isso é interpretado ou não como ameaçador. E aí vários fatores vão interferir. E aí a gente gosta muito de achar causalidade nas coisas. Poxa, eu fiz exercício ontem, estou com dor hoje. Será que foi exercício? Será que é o meu colchão? Será que eu fiz esse movimento errado? Será que eu... Então a gente sempre tenta achar que uma coisa causa a outra. O que a gente precisa hoje entender é que nós somos muito mais complexos que isso. Então, na verdade, é uma soma de coisas. Então, às vezes eu falo assim, às vezes a paciente chega para mim e fala assim, eu abaixei para fazer carinho no meu cachorro e travei a coluna, né? Poxa, será que eu não posso abaixar para fazer carinho no meu cachorro? Eu falo, não, isso aí foi só a gota d'água. Então, provavelmente já tinha vários fatores ali. Podia ter sido nisso, podia ter sido no espirro, podia ter sido sem fazer nada, levantando de sentado, enfim. Então, a gente sabe hoje que, na verdade, a gente tem vários fatores que, somados, vão levar as pessoas a terem dor. Então, assim como nós, né, somos multidimensionais, o ser humano, a dor também é multidimensional, é influenciada por muitos fatores. Então, uma das coisas que a gente percebeu, que eu falo são os clínicos que tratam dor na coluna, né? Que a gente percebeu, não só dor na coluna, dor corporal de maneira geral,
é que antes a gente achava assim, ó, eu preciso entender que peça que está errada, o que está com defeito aqui para consertar isso, e aí a pessoa vai melhorar, né? Então, a gente tentar olhar para o ser humano como uma máquina vem se mostrando que não é assim que funciona. Nós somos uma máquina muito mais complexa, relacionada com, inclusive, vamos dizer assim, peças invisíveis e coisas que a gente não consegue medir, mensurar, ver. Então, a gente não deve tratar como uma peça, é uma coisa que essa vértebra está rodada, e aí a gente vai desrodar e a coisa vai melhorar. Não é por aí. Então, a gente tem que ter esse olhar também multidimensional, principalmente quando a gente trata de dor persistente, né? Essa dor que não vai embora. Então, o tratamento a gente vai conversar um pouco mais para frente, mas ele vai envolver o todo. A parte física é importante? Mas ela sozinha muitas vezes não consegue fazer a mágica da dor ir embora. Então, é isso, cada vez mais os profissionais de saúde, eles não vão ficar ali como, vamos dizer assim, como o operador da cura, né? Vamos dizer assim. Não é a gente que promove a cura, na verdade a gente hoje funciona muito mais como um guia para tentar entender o que está acontecendo com a pessoa e ajudar ela a resolver o próprio problema. Então, claro que às vezes precisa de algum outro auxílio um pouco mais direto do profissional de saúde, mas principalmente quando a gente fala desses casos de dor persistente, envolve todo esse conjunto aí. E nós hoje funcionamos muito como um guia aí, e muitas vezes a gente encontra vários caminhos possíveis, tá? Então isso vai ser uma das coisas que a gente vai conversar aqui hoje. Não existe só um tratamento que é ótimo para todo mundo. Então a gente tem vários caminhos aí que a gente pode seguir, e o principal deles eu já vou adiantar aqui, que envolve exercício físico. Então é isso, dor lombar é multidimensional, assim como nós somos multidimensionais. Então várias pesquisas vêm reiterando isso, que é só para demonstrar, então, comorbidades que a pessoa traz, interferem, fatores físicos interferem, psicológicos, então, como a gente enxerga o problema, comportamento, como a gente leva o nosso estilo de vida, o que a gente faz todo dia, como a gente come, tanto que a gente dorme, fatores genéticos interferem, várias coisas vão interferir aí, que vão contribuir tanto para a dor aparecer, quanto para ela perdurar. E é isso, a gente vai olhar para fator de risco. A gente pensava que o fator de risco para a coluna era aumento de peso, impacto, né? Sei lá. Tem gente que acha que essas coisas assim, envelhecimento, e na realidade não, né? Então, os fatores de risco envolvem muito genética, de estilo de vida, principalmente o tabagismo, a obesidade. Ela é relevante também nesse ponto, ela deixa o nosso organismo pró-inflamado, então tem alterações químicas, imunológicas ali que também favorecem. Pessoa que não dorme bem, né, que acorda cansada, que não tem um sono reparador, pessoa que já tem dor em outros lugares do corpo, principalmente dor de cabeça. Então, levantar muita carga, com muita frequência, ou ficar em postura aberrante, que a gente fala, então, em postura muito exagerada, inadequada, por muito tempo, principalmente, né? E fatores psicossociais. Então, estresse aumentado é um gatilho muito importante para a dor e para a reincidência de dor, né? Então, depressão, ansiedade, hoje a gente vê que elas estão associadas a uma enormidade de condições crônicas aí não transmissíveis também. Então, esses são os fatores de risco principais, e quando a gente olha para isso, a gente fala, realmente é multifatorial, né? Então, assim, não tem muito para onde fugir. E aí, é uma doença, dor lombar, dor nas costas, né? Então, dor torácica, dor lombar, não, é um sintoma, né? Então, é definido como dor, desconforto, nessa região das costas, se a gente pensar na parte dorsal, torácica, e pensando na lombar, da linha da cintura até a prega glútea, é considerado lombar. Essas dores, elas podem também ser referidas nas pernas ou irradiadas nas pernas, né? Tanto na parte posterior quanto na parte anterior, no pé da barriga. Pode causar, eu falo que problema de coluna pode dar dor em qualquer lugar do corpo. Então, tem muito paciente que às vezes vem tratar um joelho, por exemplo, é dor no joelho. A gente vai examinar, mexe na coluna, melhora o joelho. A dor do joelho vai embora. Então, eu falo que exercícios para a coluna, de prevenção e tal, eles são importantes para a gente prevenir dor não só na coluna, mas no corpo todo. Então, por lá passam os nervos, né, que vão inervar todo o seu organismo. Então, o nosso meio de ligação com o nosso comando central é a nossa coluna. Com o meio de ligação do nosso comando central com o nosso corpo, né, com nossos braços, com as nossas vísceras, com o nosso corpo como um todo. E aí, a boa notícia é que a maior parte desses problemas não é grave, né? Então, a maior parte das dores lombares são consideradas não específicas. O que significa isso? Significa que a gente não consegue, com certeza, dizer qual é o gerador da dor. Não posso dizer que é porque a coluna está com desgaste e está doendo, né? Não posso dizer que é porque
tem um cisto, enfim, a gente não consegue dizer claramente músculo que está distendido, né? A gente não consegue dizer claramente qual é o gerador da dor. Isso é para a grande maioria das coisas. Por quê? É multifatorial. Então, na verdade, a gente pode até olhar uma alteração na imagem, a gente vai falar um pouquinho da importância ou não de exame de imagem, né, que hoje é muito valorizado na nossa cultura, mas que para esses problemas, a gente vai dizer aqui hoje o que é aconselhado realmente, quando a gente precisa realmente fazer, tá? Mas então, a grande maioria não é associada a nada grave e nem a uma causa específica. Ou seja, a gente vai tratar como dor não específica. Uma porcentagem, cerca de 10% mais ou menos, um pouco menos de 10%, vai ter envolvimento de raiz nervosa. Então, vai ter uma alteração neural ali associada. Então, geralmente a gente tem aquela dor mais irradiada clássica, um trajeto certinho, aquela dor lancinante, empontada, que irradia na perna, agulhada, formigamento, pode ter muita cãibra, dormência associada, pode ter alteração de força também associada nesses casos aqui. E uma pequena porcentagem, menos de 55% dos casos, ela está associada a doenças graves. O que a gente tem que se atentar? Essa pequena porcentagem ela é mais prevalente em pessoas com mais idade. Por quê? Está associado à fratura, está associado à infecção, está associado a câncer, que, infelizmente, essas coisas elas costumam atingir pessoas com mais de 60 anos. Então, a idade ela é um dos sinais que a gente vai ficar um pouco atento. Claro, eu vou falar de outros sinais que tem que estar junto com esses para pensar assim, opa. Então, uma das razões para a gente fazer exame de imagem é se a gente suspeitar que o aluno ou o paciente, então a gente vai encaminhar, no caso do professor de educação física, né? Encaminhar para uma avaliação médica ou para uma avaliação do fisioterapeuta. Quando é que a gente encaminha para o médico? Quando a gente desconfia de coisa grave e a gente vai ver quando é que tem que acender essa luzinha aqui de, opa, é melhor a gente ter certeza que não é nada grave, tá? Então, e de temporalidade, ela pode ser chamada de aguda quando ela dura menos de 3 meses e de crônica quando ela persiste por mais de 3 meses. Tá? Isso aqui só coisa de nomenclatura, aqui é só para falar para vocês isso aqui. Esse tanto de bolinha colorida aqui é de tantas coisas que já foram associadas à causalidade do dor lombar. Então, é difícil da gente dizer que tem uma causa só. Então, entre os vários drivers aqui, a gente pode ter muitas coisas. Então, especialistas montaram esse mapa aqui e é coisa demais que pode estar associado. Então, é muito difícil a gente falar que isso causou, né? E aí, quando a gente vai ver imagem, né? Então, por muito tempo, a pessoa tinha dor, ia para o médico, fazia o exame de imagem, e aí chegava e falava assim, não, você está com dor porque você está com esse desgaste aqui, você está com artrose na coluna, você está com dor porque você está com bico de papagaio, você está com dor porque você tem um abaulamento do disco, você está com dor porque você tem uma estenose, enfim, vários nomes aí que aparecem nos exames de imagem. E aí os pesquisadores começaram a fazer exame de ressonância magnética em pessoas assintomáticas, pessoas sem dor. Peraí, vamos ver como é a coluna das pessoas sem dor? A gente só faz exame de imagem quem tem dor, né? Começaram a fazer exame de imagem quem não tem dor. E o que viram? Que desgaste, né? Ou seja, que envelhecer a coluna, eu até nem gosto desse termo desgaste, porque ele associa a uma coisa que está muito gasta, que não tem jeito, né? Só que nós não somos peças como peças de um carro. Nosso corpo ele é plástico, então ele está sempre em constante remodelação. Dependendo dos estímulos que a gente dá para ele, ele vai estar em contínuo crescimento e vai estar se adaptando àquelas demandas, né? Mas que o desgaste, a degeneração, né? Então vamos dizer assim, o envelhecimento da coluna é comum, tanto em pessoas com dor, quanto em pessoas sem dor. Então há uma altíssima prevalência também em tanto de degeneração de disco, abaulamentos, outros desgastes. É muito comum também em indivíduos assintomáticos. E uma coisa que é muito importante a gente perceber é que quanto mais idade a gente tem, mais chance de aparecer mais alteração, que a gente hoje, a gente tem que, eu nem gosto também de falar que é alteração, mais achados a gente vai ter de imagem, né? A gente vai envelhecendo, mais pinta a gente tem, mais marca a gente tem, mais ruga a gente tem. Isso acontece por fora e isso também acontece por dentro. E assim como acontece por fora, também pode ser diferente de pessoas para pessoas, né? Então, mas eu tenho 70 anos, não tenho dor nenhuma, eu tenho 70 anos, tenho dor em tudo quanto é lugar. Enfim, tem várias coisas que vão interferir. Opa, fiquei sem áudio aqui. Vocês também?
Acho que a Acho que foi uma internet dela instabilidade caiu. na internet. É, ela deu uma travada. Mandar uma mensagem para ela, rapidinho, gente. Nossa, muito interessante, né? Eu adoro quando começa a Artrose desmistificar. mesmo? Opa, Júlia, deu uma Diga. oscilada. Isso. Desculpa te interromper, deu uma oscilada aí de. Acho que o último minuto que você falou, a gente não te ouviu. Beleza, vou retomar então. Então, Tá não bom. existe, é dessa parte, uma Isso, pode ir. relação direta, né? Então, eu posso ter uma pessoa com um desgaste, né, articular, um envelhecimento articular maior e não ter dor nenhuma, ou ter pouca dor, e posso ter indivíduos sem desgaste nenhum, uma coluna, vamos dizer assim, pela imagem saudável e com muita dor. Então, não existe essa relação direta de, é coisa da idade, né? É assim mesmo, faz parte. Para algumas pessoas até vai fazer parte, porque já existiu toda essa alteração aí do processamento das informações. E aí também tem tratamento, a gente vai conversar disso, né? Então é isso, hoje a gente não tem uma evidência científica de que exame de imagem também melhora o desfecho. Então, fazer mais imagem não está atrelado a receber o melhor tratamento ou a ter um melhor resultado com a terapêutica que for ofertada. Então, o que a gente vê de 95 para 2017? Aumentou muito o número de exames por imagem, mas aumentou muito o número de cirurgia, ou seja, não melhorou tanto a qualidade do tratamento e o aumento no custo do tratamento relacionado à cirurgia, 540%. É um dos problemas mais caros do mundo, tá, do lumbar. Então, nas análises econômicas que tem nos Estados Unidos, principalmente, ela ganha de todas as outras condições crônicas, assim. É surreal. E no longo tempo, né? E no acompanhamento dessas pessoas que têm desgaste, vão sendo acompanhadas ao longo do tempo. A gente viu que em 10 anos de acompanhamento não existe associação de alteração na imagem e dor, tá? Então, evolução do achado, né, a coisa ter piorado na imagem, não foi associado a mais dor. Então, a gente não deve ficar muito preso a esses exames. Esses exames eles só vão ser importantes para detectar coisas graves, tá? E exame de coluna não prevê se a pessoa vai ter problema no futuro. Então, tinha muitos profissionais de saúde que ficavam nessa, olha, se você não operar agora, você daqui a pouco está sem andar. Isso acontecia muito, tá? Tem diminuído bastante, ainda bem, mas isso levou muita gente a fazer cirurgia. E outros estudos acompanhando mais tempo, 30 anos, a mesma coisa, né? Então, no acompanhamento a longo prazo, a gente vai tendo envelhecimento da coluna, porém, isso não é associado à dor nem à incapacidade. Então, é só para frisar que a gente já tem isso muito claro na literatura, não é uma coisa que vai mudar tão cedo. Então, é isso. Então, a gente quer dizer que ter disco desgastado é como ter ruga e cabelo branco, né? E que a dor, ela está muito mais relacionada à proteção, à sensação de ameaça, do que a lesão em si, principalmente essa dor mais duradoura. E aí é isso, a pessoa vai lá no exame, né, e fala assim, olha, seus exames retornaram e tal, e só demonstraram que você fez um monte de exame desnecessário, né, e teste inapropriado, porque não adicionou nada na sua terapia. Então, quando é que é necessário? Quando a gente suspeitar que tem coisa grave. Se a pessoa, o aluno, o paciente a pessoa, né, tiver alterações na imagem, isso significa que a dor vem dali? Depende. Geralmente não. Por um pequeno grupo de pessoas, então cerca de 10% ali, sim, vai ter associação, é esse que a gente geralmente tem que investigar. E exame não faz mal? Dependendo, faz mal. Não só para o bolso, né? Então, mais exame está associado a mais custo. Quem faz mais exame tem mais chance de ir para tratamentos invasivos. Tratamentos invasivos estão mais associados a efeitos adversos, como infecção, como outras cirurgias, como mais tempo de incapacidade maior, enfim. Então, pode fazer mal. E se a gente pensar em exames como tomografia, por exemplo, é um exame que envolve muita radiação. Então, é um exame que, feito desnecessariamente, ele acaba sendo um fator de risco para aparecer câncer, por exemplo. Então, a gente tem, sim, enquanto profissionais de saúde, né, que solicitam exames, e pacientes, porque a ideia dos alunos e dos pacientes muitas vezes poxa, eu fui no médico, mas ele não pediu exame nenhum, ele não tem certeza do que eu tenho. Né? Ele não sabe o que eu tenho. Eu não posso confiar nesse profissional. Só que para a coluna, a gente sabe hoje que o mais importante inicialmente é a gente ter uma boa avaliação clínica. Porque essa boa triagem clínica é que vai dizer, opa, aqui sim a gente precisa de um exame de imagem complementar. Que esse exame seja complementar, que ele não seja a base do tratamento e coisas assim.
Então, resumindo aqui, falando de exame de imagem, então a gente deve pedir, ou o paciente deve fazer e deve pedir para o seu clínico, para o seu médico ou para o seu fisioterapeuta, quando a imagem pode mudar a condução do tratamento, né? E diretamente, como eu já falei, que ele pode prejudicar, e indiretamente também prejudica. Então, tem estudo mostrando que a pessoa, quando ela pega um paciente vai ali, né, um aluno vai ali tratar, eu tô com uma dor na coluna e vai no médico. Chega lá, deu um mau jeito, eu tô com uma dor na coluna e tal. Aí o médico vai e pede um exame de imagem, logo de cara para você. Aí você vem e descobre que tem uma hérnia de disco. Aí aquele mau jeito já virou um outro problema. Porque você pensa, poxa, fulano teve hérnia de disco, ficou acamado não sei quanto tempo, ficou manco da perna, teve que parar disso. Então, a gente acaba piorando muito o cenário e o medo de mover está muito associado à incapacidade. Então, hoje, uma das coisas que mais levam as pessoas a ficarem incapacitadas é o medo de movimento, é como a gente enfrenta a dor, principalmente no primeiro momento e ao longo do tempo. Tá? Então, mesmo que a pessoa tenha dor irradiada, né, a não ser que tenha outros sinais de bandeira vermelha que a gente vai falar aqui, que são esses sinais de alerta, o ideal é a gente aguardar aí umas 6 semanas, porque em 6 semanas a dor tende a diminuir drasticamente. Então, o prognóstico ele tende a ser favorável. É tipo gripe, né? Gripe que mesmo que você não está com gripe, tirando a Covid, vamos tirar a Covid do cenário, que ela deu uma confundida nesse tudo, mas você sabe ali que em 7, 10 dias, 15 dias no máximo, você vai estar bem. Problema, crise de coluna, em cerca de 6 semanas, a maioria das pessoas, cerca de 60%, vai ter essa diminuição de dor. Então, a gente pode ficar tranquilo aí. Então, muitos sinais de alerta já foram levantados aí ao longo dos anos e tal. Hoje, os mais importantes, né? A gente associa esses fatores de alerta. Então, poxa, a pessoa já tem mais idade, né? Vamos dizer que é um aluno aí que tem 77 anos, tal. Teve um pequeno acidente de carro, já precisa fazer um exame de imagem. Ah, me apertaram mais forte, me deram um abraço mais forte, depois desse abraço mais forte, veio essa dor e essa dor está constante. Precisa fazer, porque a gente precisa excluir a possibilidade de fratura, né? Então, a pessoa passou por um trauma, maior se for jovem, mas menor se for idoso. Usa corticoide. Ah, eu tenho uma doença autoimune e eu uso corticoide há 20 anos. A gente sabe que o corticoide está associado à fragilidade do osso. Comecei com uma dor que não está melhorando, está constante, é pior à noite. Opa, é importante fazer um exame de imagem para a gente excluir coisas graves aí, como a fratura em si. Câncer, o principal sinal de alerta para câncer é a pessoa já ter tido câncer. Já tive câncer de mama, já tive câncer de útero, já tive câncer de próstata, né? Já tive algum tipo de câncer na vida, tá? Não é história familiar, eu já tive. E aí começa uma dor sem razão, intensa e tal. É importante fazer exame para a gente ter certeza de que a gente não está lidando com algum tipo de metástase ou coisa assim. Se tiver história de câncer e está perdendo peso sem motivo, sem fazer dieta, um outro sinal aí. Então, toda vez que a gente perde peso sem razão, é bom investigar, tanto para câncer quanto para infecção. Né? A gente sabe que para a pessoa com mais de 60 anos, a infecção, né? Então, a gente ser infectado por bactéria e tal, nem sempre vai dar aqueles sinais clássicos, tipo febre, por exemplo. Então, a febre ela é um sinal muito importante na infância, na vida adulta de infecção. Depois dos 60 anos, às vezes, o principal sintoma da infecção é a moleza, vamos dizer assim, a falta de ânimo, a fadiga, né? Então, a pessoa, tratei um negócio do dente, e que depois disso eu comecei a ter uma fadiga, não sei o quê, ia ver essa dor nas costas. É bom a gente ficar alerta, porque às vezes a infecção, ela anda. Infecção do trato urinário, então, infecção urinária é uma das mais comuns aí de virem para a coluna, né? Não é comum, né? A gente viu que são pequenos casos, poucos casos. Só que a gente tem que estar atento a isso, porque identificar esses logo é importante para a pessoa não ficar sofrendo muito tempo e para melhorar a chance de tratamento, tá? Então, basicamente esses, né? Então, aqui também, resumindo, então, trauma, né? Com idade maior que 70 anos, perda de peso e câncer. E mesmo nesses aqui, a gente vê que a porcentagem de achar realmente um problema grave é pequena, mesmo quando tem esses sinais, tá? Então, não é para ninguém ficar alarmado. É para só a gente... Aí é necessário fazer um exame de imagem para a gente excluir isso e poder tratar com tranquilidade, né? Mas se tiver febre, suor, calafrios, infecção recente, tá bem. Ok? E aí hoje a gente vem... a gente... Da saúde musculoesquelética de maneira geral, né? A tendência, a cultura do brasileiro tô com uma dor, eu vou primeiro no ortopedista, dependendo do que o ortopedista me disser,
Se ele passar fisioterapia, eu vou no fisioterapeuta. Se ele disser que eu posso fazer musculação, eu vou fazer musculação. Se ele disser que eu não posso fazer nada agora, que eu tenho que fazer repouso, eu vou fazer repouso. Então, essa era a dinâmica, e é ainda a dinâmica para muitas pessoas. No mundo, isso vem mudando, no Brasil também, né? Então, eu já trabalho como profissional de primeiro contato há mais de 10 anos aí, principalmente no particular, né? No público, ele ainda é engessado, então os pacientes do serviço público, eles vêm com encaminhamento médico, né? Mas é só para desmistificar isso também, que você não precisa ter um encaminhamento médico para ir ao fisioterapeuta. E o que as pesquisas vêm mostrando, né? Que o fisioterapeuta, como profissional de primeiro contato, geralmente diminui muito o custo do tratamento, diminui muito o tempo para a resolução do problema. Por quê? Ele vai fazer essa avaliação clínica, se ele achar que deve, ele vai encaminhar para o ortopedista, né? Então, assim, e você geralmente diminui muito o número de exames de imagem, o tratamento ele já é adequado, a gente vai ver o que as diretrizes hoje recomendam como tratamento inicial e não envolve medicação como tratamento inicial, a principal recomendação. Então, a gente não precisa inicialmente num prescritor. Quando é que a gente vai no médico? Quando a gente desconfia que tem uma coisa grave ou se o profissional que você foi também te recomendar, né? E isso acaba, uma das coisas que eu interrogo hoje, será que a gente teria menos cronificação? Que a gente sabe hoje que impedir a pessoa de passar essa barreira dos 3 meses é muito importante para que não haja essas modificações no sistema que processa a dor e que interpreta a dor, né? E aí? E a galera fica perdida? Por quê? Tem intervenção demais aí sendo vendida. Então, hoje a gente vive um supermercado gigantesco de intervenção. E a pessoa está com dor, ela conversa com o cara, fala, vai no osteopata que é bom, vai no quiroprata que eu fui e tal, não faz acupuntura, que a acupuntura é não sei o quê. Não, vai fazer caminhada, fiz caminhada e foi ótimo para mim. Então a gente tem hoje mais de 200 intervenções diferentes aí sendo recomendadas, mais de 26 profissões e profissionais de saúde podem manejar essa condição, mais de 100 técnicas, e aí o paciente fica louco. Os outros profissionais também, né? Então, são muitos tratamentos passivos, muitas linhas de terapia psicológica que também são indicadas, mais de 60 tipos de medicações, então é uma loucura. Então, eu vim para filtrar um pouquinho isso aí para vocês, né? O que a gente tem que fazer, então? Então, a gente vai trazer o quê? O que a gente já sabe que funciona. E quem é que diz para a gente o que funciona? A ciência. Então, só estudos científicos mesmo é que podem separar e ajudar a gente a separar o joio do trigo, né? Então, não é porque eu vi lá no Instagram e a pessoa tem muito seguidor, não necessariamente o tratamento que ela está te oferecendo é o melhor, tá? Então, o que envolve uma fisioterapia, uma prática baseada em evidência? O profissional de educação física hoje, eu vejo cada vez mais a gente entrelaçando, porque a gente vai ver que as evidências levam todas para o nosso meio comum ali de trabalho, né? Então, a gente ter as pesquisas clínicas de alta qualidade, levar em consideração as preferências e valores do paciente, o que ele já fez, enfim. Então, a gente vai ver que a gente tem algumas opções ali, a gente não precisa fechar. Hoje, a gente trabalha muito com decisão compartilhada. Não sou eu que falo, olha, você tem que fazer isso, né? A gente tem essas opções e a gente vai junto ali, compartilhando, vendo com o paciente o que para ele parece melhor naquele momento. E claro que não adianta só a gente saber o que funciona, a gente precisa saber fazer o que funciona. Então, envolve treinamento e expertise do profissional em aplicar bem aquela evidência. Uma das coisas principais hoje que a gente pede muito é parar de fazer o que a gente já sabe que não funciona. E o que as diretrizes dizem? Se a gente pega várias diretrizes aí de prática clínica que são baseadas nas melhores evidências, a gente vê que o ponto 1 é educar as pessoas, educar em saúde. Então, é o primeiro ponto para tratar esse problema, esse grande problema. Segundo ponto, a gente estimular o enfrentamento ativo. É uma outra cultura nossa ter um problema e querer um medicamento ou querer uma coisa mágica ali, me estrala a coluna aí que eu quero me livrar disso. E a coisa muitas vezes não é tão simples assim, principalmente para a gente ter o ganho no médio e no longo prazo. Às vezes no curto prazo aquela medida passiva ali até ajuda, mas no médio e longo prazo a gente precisa de enfrentamento ativo. Estratégias de automanejo, então capacitar, empoderar as pessoas que sofrem de dor a lidarem com isso no dia a dia, e a base para o tratamento é exercício, tá? E envolve também mudança de comportamento, e a mudança de comportamento aqui é aderência de comportamentos saudáveis, então melhora do sono, manejo de estresse, fazer mais atividade física de maneira regular, então envolve essas mudanças de estilo de vida, né? Então se a gente for olhar para todos os guias clínicos, o que eles dizem? Que o tratamento conservador deve ser a primeira escolha, ou seja, educar,
dizer que o prognóstico é favorável, evitar o repouso. Então, mesmo numa crise aguda, a pessoa está travada, com muita dor e tal, ela deve evitar ficar deitada o tempo inteiro, mesmo que aquela seja a posição mais agradável para ela. Claro que ela pode fazer um repouso relativo, mas ficar muito em repouso, várias pesquisas já mostram isso, que isso prolonga o tempo de adoecimento e está muito associado a mais incapacidade, a mais comportamento de desuso, enfim. Então, manter o trabalho, manter-se trabalhando na medida do possível. Então, hoje é recomendado que a gente evite se afastar, né? Então, só quando realmente não tem como, porque se afastar do trabalho também está associado a mais incapacidade por mais tempo, né? E incentiva a atividade física sempre, ao autocuidado. Então, pode ser indicado alguns tipos de terapia manual, principalmente em casos agudos e calor superficial. Para crônicos, é muito indicado terapia multimodal, mas a base da terapia é exercício, né? E aí tem muitas formas de a gente trabalhar essas pessoas, a depender de como elas se classificam. Então, hoje a gente também, na hora de fazer uma avaliação completa, a gente também avalia a dor por mecanismos que estão envolvidos. Então, a gente tem vários mecanismos ali que podem estar envolvidos, eu não vou entrar nisso, porque é uma coisa mais ampla, dá uma outra discussão, mas aqui a gente precisa entender um pouco mais como os mecanismos estão envolvidos para a gente ser mais assertivo na conduta. E muitas vezes envolve terapia cognitivo-comportamental. Então, essa terapia psicológica aqui, ela hoje é mais a TCC, que é cognitivo-comportal, e a ACT. Tá? O que a gente deve evitar? Então, o que a gente não deve fazer? O que já é provado que tem baixo valor terapêutico? Então, só terapia passiva, eletroterapia, que é o famoso TENS, ou outras ondas aí, tração, uso de cinta. Então, alguns pacientes na crise se sentem muito bem de cinta, eu falo uso relativo, então só nesse período. Porque também está associado a enfraquecimento da musculatura, a mais incapacidade, a mais dor por mais tempo, a mais tudo isso. Então, bandagens, né, kinésios e bandagens em geral, exame de imagem em excesso, tratamento passivo, tratamentos invasivos. Então, quando a gente tem aquela dor não específica, que é 90% dos casos, essas coisas aqui, elas não vão ser indicadas. Esses tratamentos invasivos, eles podem ser indicados, para os casos lá de envolvimento de raiz nervosa ou em casos graves, né? E o tratamento medicamentoso é indicado apenas se o tratamento inicial falhar. Então, eu falo assim, primeiro vamos tentar um remédio mais saudável aqui, né? Mas muita gente procura fisioterapia e fala assim, qual remédio que você vai me passar, doutor? Eu falo assim, vamos testar aqui, a gente vai entender o que está acontecendo com você, vamos ver aqui que posição, que exercício que vai te ajudar a aliviar, e esse vai ser seu remédio. Não tem contraindicação, não tem efeito colateral ruim, né? Então só tem efeito colateral bom. É desses aí que a gente tenta buscar. Quando precisa, a gente associa, tá? É isso. Eu não vou entrar nessas outras que querem dizer a mesma coisa que a gente falou, então é se manter ativo na medida do possível. Essa é a principal orientação, mesmo na dor aguda, tá? Então, se a gente for ver várias evidências, aqui saiu em 2021, mesma coisa, a base do tratamento da dor lombar crônica e aguda é exercício, pode ser usado terapia manual, né? Então, nunca foi no fisioterapeuta só terapia manual, não tá legal. Tem que ter exercício também. Os sistemas de classificação, eles são indicados, a gente tem vários, né? Eu trabalho com um deles, que é o método Mackenzie, mas outros também são indicados aí, como o TBC, o CFT, enfim, tem várias técnicas aí, que também um dia, se vocês quiserem, a gente fala um pouquinho disso. E educação. Então, não tem muito para onde correr. Ah, Júlia, e na dor irradiada? A pessoa com dor ciática? Também, gente, também. O cuidado não farmacológico como primeira opção, mesmo na dor irradiada, com envolvimento de nervo, né? Então, educar o paciente, aconselhar, né? Explicar que não é grave. Então, muitas vezes a raiz do nervo fica muito inflamada, e aí por isso aquele sintoma tão grande. Eu falo assim que é muito difícil as pessoas entenderem que não é grave, porque a dor é muito intensa. Então, quem já teve crise de dor lombar aguda, né, sabe que muitas vezes é muito difícil, é muito ruim, dói demais. São os maiores nervos do seu corpo ali. É uma região muito importante. É onde tem a transição da parte móvel da coluna para a parte mais fixa da pelve. Então, envolve mais forças de sobrecarga naquela região. Tudo isso é envolvido nessa coisa. Falar dor é muito grande, mas não significa que você está em grande risco. Então, é entender e aprender a lidar com a dor naquele momento. Então, quanto mais ansiedade a gente fica para a dor melhorar, pior é. Então, é todo um problema assim. Então, a gente precisa tranquilizar, né? É tentar ficar ativo na medida do possível. Então, vem para a mesma orientação. O que muda muito aqui quando a pessoa tem dor ciática
vale a pena ela passar por um atendimento por um fisioterapeuta, de preferência especializado e tal, porque aqui sim o exercício individualizado ele pode fazer muito mais diferença. Então, às vezes qualquer exercício piora, né? Ou às vezes tem exercício que vai piorar a pessoa, vai ter exercício que vai melhorar, e aí, enfim. Mas é por aqui, e também não é recomendado só terapia passiva, ela pode ser usada como complementar, como adjuvante e tal. Então, uma das coisas que a gente sabe hoje é que terapia passiva, ou seja, aquela terapia que a pessoa que está com dor não participa, ela fica ali passiva, ela só recebe, ela tem um efeito papaléguas. Ela passa, o efeito pode ser até bom, mas ele passa rápido. E terapia ativa, com exercício, com mudança de comportamento e tal, ela tem um efeito duradouro. Então, a gente quer o quê? Às vezes ali, quando a gente está com uma dor aguda, a gente quer também um efeito papaléguas. A gente pode associar os dois. Mas se eu tenho dor por mais tempo, o ideal é que eu faça alguma coisa que me dê um efeito Duracell, porque, enfim, eu quero durar mais tempo, quero que a coisa venha aí. E o exercício ele vai ser bom para todas as teorias que envolvem, todos os drivers que envolvem a dor. Tanto para a parte física, né, fisiológica, psicológica, neurológica, comportamental, né? O exercício ele vai ser um excelente remédio, né? Então ele vai atuar em todos os campos, inclusive da confiança e coisas assim, de capacidade mesmo. Então é isso, quando a gente usa diretrizes, então quando a gente segue a ciência, né, para tratar dor lombar, isso diminui muito o custo mesmo, e aí tem vários estudos que mostram isso. Então esse estudo aqui com mais de 17 mil pessoas que receberam fisioterapia baseado nessas práticas, nessas diretrizes, né, então com tratamento ativo, e foi associada a menor probabilidade de exames, cirurgia, menos custos totais, melhores resultados, né, na dor e na função, então melhora o resultado final e diminui muito a chance de você passar por coisas que você não precisa. Aqui é um outro estudo com 32 mil pacientes também, viram que a fisioterapia precoce diminuiu o número de exames avançados, o número total de consultas, cirurgias, injeções e tal. Tem uma iniciativa chama Choose Wisely, que é escolha inteligente e tal, que é uma coisa nacional, não, mundial. E a gente tem o Brasil também, tem participado, e aí eles lançaram essa aqui para dor lombar, né? E aí, para as pessoas, né? Então, não utilize recursos terapêuticos de forma passiva, de forma prolongada, isolada, para pessoas com dor lombar. Não usar cintas, não sugerir exames de imagem. Então, não recomendar o uso de palmilhas como prevenção e tratamento para dor na coluna. Então, a gente já tem algumas coisas, isso aqui é baseado no que a evidência já mostrou claramente que não funciona. Eu quero deixar algumas dicas aqui, então, alguns sites de educação em dor, para a gente entender um pouquinho mais sobre dor. Acho que todo mundo deve entender bem sobre dor, porque todo mundo vai sentir dor, tirando uma pequena porcentagem da população que tem um problema nesse sistema e que geralmente não vive muito. Então, a gente precisa entender sobre isso. Esse site é um site nacional muito bom, chama Pesquisa em Dor. Ele tem, inclusive, coisas para profissionais também, para promover essa questão da educação em dor e tal. Tem coisas para pessoas leigas, então é bem interessante, visitem lá. Esse outro site eu gosto muito também, ele é uma organização internacional e aí ele tem algumas lições em vários idiomas. Em português tem algumas lições disponíveis, chama Retrain Pain, então é tipo retraiador, né, segure a dor aí. Também é bem interessante, é bem didático, curtinho, vale muito a pena. Acho que a gente, quanto mais capacitado a gente tiver de entender isso, melhor a gente vai conseguir lidar, né? E aí outros livros, esse livro aqui foi lançado agora na pandemia, né? Foi 2021 e tal, bem interessante, falando sobre dor crônica, de um pesquisador aqui do Brasil, e o Explain Pain, que foi um livro que ficou muito famoso, ele é inglês e tal, que começou essa coisa da educação de dor, ele é um pouco mais... para quem gosta de se aprofundar um pouquinho mais na neurofisiologia, em coisas assim, esse aqui eu indico muito no Brasil, não, porque eu não pode entrar muito. Então, o prognóstico é favorável, eu já falei isso, então, se a gente olha aqui a curva de dor, a intensidade de dor aqui de 80 pontos, vamos dizer, em 100, ela cai em cerca de 6 semanas, drasticamente lá para 20, então, a gente tem a história natural, ou seja, a dor lombar, ela tende a melhorar com ou sem tratamento. Tanto aguda, quanto quem tem uma crise e já tem uma dor crônica, ou seja, uma dor praticamente diária ou quase diária por um período prolongado. O que leva as pessoas a terem incapacidade, a piorarem esse prognóstico, né? A desenvolverem dor por mais tempo e mais incapacidade? O melhor modelo que a gente tem hoje para explicar isso é esse aqui, que é chamado de modelo de medo-evitação. Vou tentar acelerar aqui, que eu já falei demais. Estou vendo que o tempo está meio corrido.
Então, se eu tenho dor, eu acho que está alguma coisa muito errada acontecendo comigo, eu começo a ficar com medo de me movimentar, eu começo a evitar movimento, e isso vai gerando incapacidade, mais desuso, mais fraqueza e tal. Se eu tenho um comportamento de enfrentamento ativo disso, eu vou desenvolvendo alta eficácia, eu vou me recuperando. Então, o caminho aqui é a gente identificar e modificar nessas informações ameaçadoras que as pessoas às vezes têm. Então, dependendo da crença que a pessoa traga na cabeça, ela pode ficar nesse ciclo aqui. E a gente precisa do enfrentamento ativo. Então é isso, a pessoa está sofrendo com dor aqui, junto ela fica vigilante onde dói, qualquer coisa que ela faz, fica procurando a dor, fica, tá aqui, fica ali futucando, convicção de que se movimentar mais vai machucar mais, vai rasgar, fica estressado, ou atividade profissional, ou outras coisas familiares ali, não tem aptidão para o que está tentando fazer, né? Perdeu a aptidão porque ficou um tempo sem fazer, e você com medo de doer, vai doer muito mais. Né? Então dói sem querer querendo, a gente não sabe. Né? A nossa crença, eu não quero que doa, mas eu estou com medo, eu estou ansiosa, eu estou com um estilo de vida que facilita o sofrimento, que aumenta a dor, então acabo favorecendo esse ciclo. Então os nossos pensamentos influenciam a nossa experiência de dor, isso está muito claro já. Então a gente tem que sim fortalecer as nossas crenças sobre segurança e diminuir as crenças sobre perigo e ameaça. E aí, coluna, postura, é um grande mito, postura. Então, por muito tempo, a gente achou que tinha que ter uma postura ideal, ótima, não sei o que e tal, e hoje isso caiu por terra, então, hoje é considerado um mito, e é muito ainda associado à dor nas costas, e a gente hoje sabe que não existe uma postura ideal, a gente foi feito para mover, é importante a gente variar a postura. Então, mais do que evitar ou tentar ficar robótico numa postura, né? Se a gente fizer isso, provavelmente aí sim a gente vai ter problema e vai ficar com dor. Né? Então, manter muito mais tempo uma postura é muito mais complicado. E para se mover tentando contrair mais coisas, então fazer aquela co-contração também é difícil. A gente apertar o nosso punho forte e tentar mover ele, podem fazer. Aperta o punho forte e tenta mover. É difícil? Aperta forte. Se você solta, fica mais fácil. Então, aquela coisa também contra o abdômen, contra não sei o quê, para fazer qualquer coisa, também não é bom ficar hipervigilante, com cuidado postural, isso em muitas coisas aí, principalmente para aquelas pessoas que já têm isso muito, eu sempre assim, todo certinho, perdigado o tempo inteiro, isso não é muito legal, tá? Então, existe muita variabilidade, é muito difícil da gente até dizer o que é postura, então ela não deve ser foco de tratamento, o que deve ser foco de tratamento é a gente variar a postura. Claro que eu estou em crise de dor e estou percebendo que ficar sentado durante a crise não está me fazendo bem. Vou levantar mais vezes, vou adaptar a minha rotina. Mas que isso não perdure, porque isso não é perigoso. Que a gente desassocie que sentar é perigoso, que dobrar a coluna é perigoso, que várias coisas que a gente, por muito tempo, achou que era perigoso. Então, esse aqui é uma iniciativa lá do NHS, que é o Sistema de Saúde Público Britânico, né? Então, eles soltaram lá, não há postura correta, as diferenças são fatos da vida, a postura vai refletir crença, o estado de humor, né? Se a pessoa está, às vezes, triste, depressiva, ela vai ter uma postura mais recolhida ali. E é seguro a gente adotar posturas mais confortáveis, é importante variar. A nossa coluna ela é uma das coisas mais fortes, né? Uma das estruturas mais fortes do nosso corpo. Ela é confiável, então que a gente siga por aí. Então, mais importante hoje do que tentar ficar numa postura ótima é a gente variar. Claro que a gente está envelhecendo. Se a gente ficar muito desleixado com a postura, uma das coisas que vai acontecer invariavelmente é a gente ficar cada vez mais curvado, né? Podendo ficar muito curvado quando chegar lá 90, 100 anos de idade. Então, é importante também a gente ter um cuidado ali para o pulmão, para outras questões, né, de ventilação, do diafragma funcionar bem, sim. Tá? Mas que a gente não fique muito focado só nisso. Então, quanto à prevenção, né, se a gente quer prevenir esse problema, exercício é o que a gente tem de melhor evidência. Então, o exercício sozinho ou junto com a educação, ele é eficaz para prevenir dor lombar. Outras intervenções parecem que não são eficazes. Além disso, a gente deve aumentar os fatores de proteção da saúde, então se alimentar bem, dormir bem, relaxar, ter momentos de prazer, socializar, tudo isso é importante para prevenir dor, né? Variar nossas posturas corporais e compensar. Eu costumo dizer muito assim, a sua coluna ela foi feita para dobrar para frente, foi feita para dobrar para trás. Então, o problema é quando a gente faz muito só para uma direção. A gente também tem que fazer na direção oposta, aquela que a gente percebe que a gente fica menos ou que a gente faz menos, tá? Isso aqui é um outro estudo que viu para mais de 30 condições, né, mais de 30 mil pessoas, perdão, para várias condições de saúde também. O exercício, ele é eficaz na prevenção de dor nas costas, assim como para dor nas costas, ele também é eficaz na prevenção e tratamento para várias doenças,
crônicas, como hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares em geral, então, pulmonares, enfim, neurológicos, então, cognição e tudo aí. A gente sabe que hoje é o principal remédio, a coisa que a gente deveria realmente colocar na nossa vida é exercício. E aí, pô, a gente tem muitas opções disponíveis, tá? Não tem um hoje que é muito superior ao outro. A gente precisa lembrar que a coluna ela precisa de movimento em todas as direções. Então, não é trabalhar só uma direção, é tentar trabalhar todas, deixar todas as direções livres, né? E aí o exercício é sua pílula e às vezes o profissional vai conseguir dizer melhor o que você precisa, né? Mas se for uma dor dessas inespecíficas, a gente pode começar com qualquer um da nossa preferência e observar o que acontece. Não precisa ir direto procurar um profissional especialista, né? Você pode já tentar fazer essas tentativas de automanejo, né? Então, muitas variáveis podem ser modificadas e podem mudar o resultado. E a gente sabe que se exercitar com ou sem dor é eficaz para a dor e para a função. Então, eu não preciso só fazer exercício sem dor. Eu muitas vezes achava assim, não, primeiro eu preciso tratar a dor para depois fazer exercício. Não, o exercício ele trata a dor. Então, a gente vai ver o que a gente tem que observar nisso aqui. E exercício físico melhora a dor e função. E não necessariamente eu preciso ter melhora de performance. Porque antes também a gente achava que só ia melhorar a dor e função quando fortalecesse o músculo, por exemplo. E a gente sabe hoje que eu não preciso ter uma melhora da variável força para ter a melhora da variável dor. Então, só o fato de exercitar, tá? Pensando em dor, certo? Já é eficaz para melhorar tanto dor quanto função, mesmo que não mude outro desfecho de flexibilidade, de força, de resistência, enfim. Então, o aumento da atividade física do exercício reduz sintomas, de maneira geral, não é só para dor na coluna, tá? Joelho, ombro, quadril, pé, tudo isso, e parece não produzir efeitos colaterais. Então, abordagem segura. E a gente tem várias formas de usar o exercício, ativo, ajudado, resistido, aeróbico, comportamental, mente-corpo, enfim, né? Vocês já trabalham isso aí no Pilates, ótimo. Então, a ideia é bem por aí. Se a gente pega revisão de todas as meta-análises aí, então, 85 ensaios controlados viram os efeitos, né, de terapia com exercício nas doenças crônicas e viram que melhora significativa da capacidade funcional quando comparado aos controles. Então, assim, não quer envelhecer bem, a gente fala assim, como é que eu quero envelhecer, né? Eu tenho que fazer minha parte. Então, não adianta a gente querer, eu vou ao médico. Não adianta você ir ao médico. Você precisa fazer as coisas no dia a dia, precisa se exercitar e tal. E aí a gente pode observar durante o exercício, né, o que acontece com ele. Então, se a dor diminui ou some, é sinal verdíssimo. Ou estou com dor nas costas, será que eu posso caminhar? Vou caminhar. Comecei a caminhar, a dor foi sumindo. Cara, maravilha, é isso que você precisa fazer. Faça mais disso. Então, se a dor diminui ou some, ótimo. Se a dor está espalhada para o bumbum, por exemplo, e à medida que eu vou fazendo exercício, ela concentra na coluna, também é um bom sinal. Isso chama centralização da dor. Quando acontece isso com um determinado exercício, também é sinal de que aquele exercício vai me ajudar mais. E aí eu posso fazer ele mais vezes no dia, por exemplo. E estava meio travado, estava difícil de mover. Comecei a fazer um determinado exercício, senti mais solta a minha coluna, estou mais móvel, meu andar está mais destravado. Opa, sinal verde. Então, toda vez que eu encontro diminuição da dor, melhora da mobilidade ou centralização da dor, eu tenho mais do que certeza que aquela direção de exercício, aquele exercício é o que vai me ajudar mais. O contrário também é verdadeiro. Então, se eu estiver fazendo um determinado exercício, naquele momento a minha dor está piorando, opa, aquele exercício naquele momento ele não está indicado. Não significa que dali a 2 dias ele já não possa estar legal, tá? Então, é só para a gente poder monitorizar isso ao longo do dia mesmo e ver como é que a gente se sente. Tá? E se a dor não muda? Eu estou com uma dorzinha ali, moderada, comecei a fazer meu exercício hoje aqui na Pilates, e essa dor, comecei com uma dor moderada e terminei com essa dor moderada. Tem problema? Não. Tá me fazendo mal exercitar? Não. Provavelmente vai fazer bem, só que às vezes vai precisar de mais tempo. Tá? Então, se a dor não muda, eu falo sinal amarelo, a gente deve prestar atenção, mas vamos continuar fazendo. Fazer é sempre melhor do que não fazer. A gente viu que se exercitar com dor também é importante para diminuir dor. E a gente não deve olhar só para a dor. Então, às vezes, a pessoa, o aluno, né, a pessoa que sofre com dor, enquanto ela está com dor, ela às vezes não enxerga que ela está melhorando. Às vezes ela melhora, porque eu continuo com dor, mas eu estou mais móvel, eu estou conseguindo fazer mais coisas. Antes eu estava conseguindo só ir no mercado, que é bem pertinho da minha casa, eu gasto 5 minutos, agora eu estou conseguindo no outro, que é a 20 minutos da minha casa. Então, quanto que eu melhorei aqui disso? Eu estou mais confiante, eu não estou mais com medo da dor. Tudo isso é sinal de melhora. Tá? Eu não estou deixando mais de ir visitar minhas pessoas ou de pegar o meu neto porque eu estou com dor. Então, tudo isso é sinal também, é desfecho importante, principalmente para aquelas pessoas que têm dor persistente. E é isso, que a gente olha para o exercício dessa maneira mais ampla. Aqui são só alguns exemplos de coisas que a gente pode usar, tá? Dentre uma infinidade de exercícios e de coisas, tanto de fortalecimento quanto de mobilidade.
né? Tudo vai depender muito de cada caso, né? No meu olhar ele é mais assim, mas a gente com protocolos genéricos de exercício, a gente também tem bons resultados na média, então vale sempre a pena a gente tentar o global primeiro, né? Então, para algumas pessoas, a gente precisa de um fortalecimento mais intensivo, isso vai muito pela demanda, capacidade de demanda, então assim, qual é a demanda que aquela pessoa tem, o que ela quer fazer na vida ainda, a gente não precisa fazer um treino muito intensivo com uma pessoa que quer só segurar o neto, por exemplo, bebê e tal, ou que quer conseguir só limpar a sua casa, diferente daquela que quer correr uma maratona, né? Então, a gente também tem que capacitar o nosso corpo de acordo com a demanda que a gente quer colocar para ele. Então, dentre as modalidades de exercício aí, parece as que apresentam melhor desempenho para melhorar a dor lombar, pilates, exercícios de controle motor, né, de estabilização e exercícios aeróbicos. Só que, pessoal, na média, a melhor é boa para qualquer tipo de exercício, tá? Então, caminhar, por exemplo, uma revisão sistemática viu que caminhar é uma excelente opção para quem tem dor lombar crônica, né? Então, aqui comparou a caminhada com outros exercícios físicos gerais, né? E também teve um bom resultado só fazendo caminhada. Então, a gente não precisa ser um tratamento caro para ser efetivo. Eu não preciso gastar para ir no profissional especialista necessariamente para ter uma coisa efetiva. Eu preciso ter informação de qualidade e testar, e enfrentar, e observar o que vai acontecer comigo e seguir em frente. Então é isso. Hoje o que a gente sabe que é importante para gerenciar a dor nas costas não é só isso, é dormir bem, gerenciar as emoções, né? Hérnia de disco, a gente sabe que nem toda hérnia dói, não é porque eu tenho uma hérnia uma vez, que é uma sentença, que eu vou ter dor para sempre. Um dia a gente pode até só falar disso, não dá para a gente entrar muito em patologias específicas aqui e tal, né? E não fazer nenhuma atividade física é o principal fator de risco para a coluna. Então, quem quer prevenir dor nas costas tem que fazer atividade física. E para tratar também. Então, tá tudo aí. Então, os principais mitos é isso. Todo idoso tem dor lombar. Não. Na verdade, tem muitos idosos sem dor lombar. É comum ter dor lombar? Gente, mais ou menos 80% das pessoas do mundo, se não tiverem dor lombar, ainda vão ter um dia. E depois que a gente tem uma vez, é muito comum ter recorrência. Então, a gente deve encarar isso muito mais como uma coisa comum, tipo uma dor de cabeça, né? E não como uma coisa grave, como a gente vem colocando como um monstro, né? A vértebra ela não pode ser colocada no lugar com a terapia manual. Então, aquele estralo que a pessoa escuta, não sei o que, a gente sabe hoje que não é reposicionamento de articulação. Também dá uma outra discussão, aí só para pincelar aí. Quase nada que aparece no exame de imagem tem relação com a dor. Em poucos casos vai ter muita relação. Na maioria dos casos não tem relação, né? A coluna não é frágil. Ela fica frágil se eu parar de me exercitar. Então, quando que a coluna é frágil? Cara, eu já atendi gente que está 2 anos sem fazer nada praticamente. Então, se a pessoa está com a coluna frágil, está. Não significa que a coluna dela é. Lembre-se, nós somos plásticos. De acordo com o estímulo, a gente vai. Eu falo assim, a tendência às vezes é ir ladeira abaixo. O que a gente tem que fazer? Reagir. Se a gente reagir, a gente vai segurando a onda e vai até crescendo. E quase nenhuma dor lombar significa doença, né? Muito poucos casos vai ser como doença. E dobrar a coluna não é perigoso. Claro que eu posso, em alguns momentos, isso me produzir mais dor e evitar. É isso. Carregar peso não aumenta o desgaste. Correr não aumenta o desgaste. Muita gente achava que correr aumentava o desgaste. A gente sabe hoje que a coluna fica mais forte, mais robusta fazendo isso. Agachar é seguro. Não precisa ficar contraindo o abdômen, como eu já falei. E eu também já falei isso aqui, que disco desgastado é igual a isso. Então, se eu tenho dor crônica, eu preciso tentar manejar todas as coisas. Saúde mental, medicação, atividade social, exercício. Então, tem muitas coisas aí que a gente tem que manejar. O que acontece é que na nossa sociedade as pessoas querem coisas fáceis. Então, a fila de medicação e cirurgia é grande. E a fila de mudança de estilo de vida, exercício, não sei o que, geralmente é pequena. Então, que a gente use menos remédio, mais vida, que a nossa cartelinha de medicação ali tenha justamente bons hábitos. É isso, a gente tem um longo caminho para viver bem, eu espero, pelo menos da melhor maneira possível, que a gente possa fazer a nossa parte para isso. Eu acho que a cura, muitas vezes, é uma questão de tempo, mas por vezes também de oportunidade. Educar é dar oportunidade para que isso aconteça. Então, que a gente possa impregnar de sentido aí tudo que a gente faz a cada instante. Eu queria agradecer, deixar meus contatos, me colocar completamente aberta aí para tirar dúvidas e para, enfim, para quem quiser mandar e-mail, mandar WhatsApp, fica à vontade. Tamo aí. Ah, meu Deus, como é bom quando a gente acerta. Obrigada, Júlia. Gente, eu não sei vocês, mas a Júlia era uma querida para nós, né, lá na Universidade de Brasília. E assim, a gente não pisca. Sabe aquela pessoa que começa a falar, olha, eu não sei, passou 1 hora, eu não Foi mal. senti.
Me Eu não empolga, você me senti. empolga. Ela é uma educadora nata, né? Ela ensina, ela fala com paixão, ela começa desmistificando as coisas, aí você fica assim, meu Deus, eu quero saber mais. E essa é a diferença, né? Quando a gente seleciona os profissionais para estarem aqui falando com vocês, a gente busca esse tipo de profissional. Um profissional que é ávido pela ciência, eu quero fazer a minha prática baseada nas ciências, e você vê que aquilo é um organismo vivo, que muda, muita coisa muda. Às vezes você fica assim, nós brasileiros, né, Júlia? A cultura é muito impregnada de muito mito. Então a gente precisa se educar. E esse é o nosso objetivo aqui quando a gente traz profissionais como a Júlia Serva. Então anotem mesmo, sigam nas redes sociais, porque essa menina é um sucesso. E eu quero abrir aqui agora para. Obrigada, viu, Júlia? Eu vou voltar de novo, eu vou ouvir de novo, vou anotar um monte de coisa, artigos científicos novinhos sobre a dor. Amo, quero voltar e quero estudar de novo aí toda a sua palestra. Mas eu queria abrir aqui para a Regina, para quem quiser, na verdade, né, Neuzeli, os professores, para a gente bater um papo. Você tem mais uns 10 minutinhos, Júlia? Tem sim. Então a gente vai abusar um pouquinho de você, ficar mais uns 10 minutinhos Eu aí para a que, gente eu que conversar. abusei, né? Eu que abusei, Não, comecei nossa, mal. eu ficaria aqui mais um bocado, viu? Ai, arrasou. Quer, Regina? Quer abrir aí seu microfone, fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Regina, o médico deu para ela 34 anos de idade. Você vai descobrir agora a idade da Regina. Vai lá, Regina! Ai, Regina, você tá boa, Não, né? sabe o que que é, doutora Júlia? É o Não, chama seguinte, de... eu sou uma sortuda, eu tenho muita sorte, fui muito abençoada. Eu tive um acidente de automóvel muito sério, capotou numa ribanceira, etc. Eu tive 17 fraturas na coluna. A vértebra L2 foi aquele blow-up, ela explodiu, né? Tinha caquinha até no pulmão. E aí fui operada por um jovem de 32 anos, que hoje é professor doutor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uhum. Ele é uma gracinha, né? Minha paixão. Com certeza. Com certeza. E eu tenho artrodese de 22 centímetros, então minha coluna é um cabinho de vassoura, né? E eu não tenho dor. É Eu isso. não tenho dor. Isso é ótimo. E é isso que a gente vê, assim, Regina, o seu relato, né? Ele não é um relato isolado. Eu atendo no hospital de base, eu trabalho com trauma lá. Eu trabalho com os pós-trauma. Então, eu atendo pacientes com o perfil que você teve, né? Pessoas, eu falo sobreviventes, muitas vezes mesmo, né? E a gente vê que independe muito da magnitude do trauma para a pessoa continuar com dor. Depende muito mais da característica da pessoa. Então, é tão multidimensional essa coisa que a característica da pessoa ela vai mediar muito essa coisa da pessoa ter dor ou não ter dor no futuro. Você teve muita lesão, né? Tanto inicial com trauma, tanto para consertar o que aconteceu, né? Nas fraturas e tal. Então, a cirurgia grande, que envolve também muito machucado, né? Envolve lesão. Duas cirurgias. Uma para botar os ferros, outra para tirar os ferros. Você perdeu mobilidade numa parte da sua coluna, porque você tem essa artrodese que é tipo isso, né? Então, você perdeu essa mobilidade ali, mas você provavelmente, eu não te conheço, né? Mas sem te conhecer, eu já posso dizer que você tem uma característica boa de resiliência, de enfrentamento, de acreditar que você é capaz, de fazer as coisas que você pode para ficar melhor. Eu não tenho dúvida disso, apesar de não te conhecer, pelo teu relato. E eu sempre fiz muito exercício, mesmo, inclusive, eu fiquei 3 meses mobilizada sem poder movimentar muito, né? A cicatrizar. Mas ele era cirurgião, mas ele ia lá em casa no caso da minha mãe, que eu fiquei lá, né? Que eu não podia viajar. Esse acidente foi no Rio, eu moro em Brasília. Ele ia todo dia fazer exercício e me obrigar. Com 48 horas, ele mandou eu andar. Misericórdia, o medo que eu fiquei. É isso. Medo de cair, medo de ter dor, medo de estragar tudo, que a gente fica com medo de parafuso soltar. Olha só, hein? Não vou te segurar, fica em pé. Agora anda. Nossa. E hoje, isso na época que a senhora machucou, provavelmente isso não era... 38 anos. Isso. Na época que a senhora machucou, o profissional de saúde que te tratou, né? Ele seria, vamos dizer assim, mal visto, entre aspas. Porque pouca gente botava as pessoas para mexer precocemente. Só que hoje, isso, para todo tipo de cirurgia,
Cirurgia de coluna, cirurgia de joelho, cirurgia de quadril. Hoje a gente preza muito para começar a movimentar o quanto antes. Então, o paciente hoje coloca uma prótese de quadril, no dia de colocar a prótese ele já fica em pé, já anda, né? Porque a gente vê que isso está associado, no longo prazo, a melhor resultado. Então, mesmo a pessoa ali com muita dor, e aí, claro que o suporte profissional nessa hora é essencial. Se ele só falasse para você andar, mas se ele não tivesse do seu lado, provavelmente você não andaria, né? Então, nesse momento, sim, o encorajamento, nós como os profissionais de saúde, a gente tem que incentivar isso. Esses relatos, eles ajudam outras pessoas a verem que enfrentar, né, sabiamente, eu falo que não é a gente enfrentar cegamente, enfrentar sabiamente a coisa, a gente melhora muito nossos resultados. Eu quero te parabenizar de você estar assim, estar se movimentando, e é isso mesmo. Quando a gente tem fusão de uma parte da coluna, para você, o importante é se manter ativa mais ainda, trabalhar muito a mobilidade do resto da coluna, que é móvel, né, para dar conta das demandas do dia a dia, mobilidade de quadril, e viver mesmo, filho. Continuar vivendo, sendo feliz, tá? Hoje a dor é joelho. A gente pode fazer uns mais para frente de outras dores aí, sem problema nenhum. Não, eu anotei aqui mais Muito umas obrigada, 5 foi ótimo. lives com a Júlia. Maravilhoso. Muito Eu bom. anotei mais uns 5 temas aqui, Regina. Depois a gente conversa para anotar mais uns 3 para ela vir aqui estar com a gente de novo. Foi Neuzeli, muito bom. foi ótimo. Neuzeli, Foi quer muito falar? boa Pode a falar. palestra, viu, Ju? Gostei demais. E como eu disse, eu sou igual a Regina, eu não tenho dor, eu já tive dor. Hoje eu não tenho mais. E como ela falou aí na parte psicológica, e eu tenho experiência própria, quando ela falou, eu vi em mim e falei assim, nossa, isso é verdade. Porque eu tive um problema psicológico assim, no meio do ano, com Covid, e me deu umas dores em tudo quanto foi lugar. A fascite plantar, sim, ela acelerou. Que minha vontade era colocar o pé na cabeça, menos no chão, porque doía tudo. Eu ficava o dia inteiro de tênis dentro de casa, descalçando aquelas sandálias, mas não conseguia. Aí, como eu fui procurando meu tratamento psicológico, comecei a enterrar esses conflitos e esses problemas embaixo de 7 palmos. Certo. E não é que hoje eu não tenho dor nenhuma. Nenhuma. Que bom, Juraci. E é Nenhuma isso. mesmo, sabe? E assim, E eu fico assim. Quando você falou, eu digo, gente, eu sou experiência viva nisso aí. E assim como você também, muita gente é esse, assim, fala, olha, eu tenho crise toda vez que eu tenho que substituir meu chefe, por exemplo. Então, tem pessoas que é assim. Eu tenho crise quando tá com problema com os filhos, aí tem crise. Ou problema Eu tive uma financeiro. crise de joelho em 2020, que para sentar no vaso, em janeiro, para sentar no vaso eu tinha que pendurar na bancada. E isso foi exatamente motivos de... Exato. E aí a gente tem que olhar, quando a gente tiver uma crise, é isso, a gente tentar olhar para esse todo. Hoje eu estou olhando isso, porque antes eu não percebia, né? Hoje eu estou olhando isso. E aí eu fui no médico, e nesse período também eu tinha fraturado o braço. Mas não falei nada do braço, só falei do joelho. Mas foi exatamente aqui. E como eu gosto muito de carnaval, eu fui passar o carnaval na minha cidade, lá na Bahia, e pulei o carnaval todinho à base de remédio. Mas pulou, ótimo. Não, deixei um dia, não bebi uma Deixa eu dizer, cerveja, só água. Mas pulei meu carnaval, vim embora e continuei com os conflitos. Quando foi agora em janeiro, eu enterrei os conflitos, os problemas embaixo de 7 palmos, e não sinto dor hoje nenhuma. Isso. Até a fascite plantar que eu tinha do pé aqui, o tendão de Aquiles, Melhorou. Então, assim, ó, 2 coisas que eu quero tirar da tua fala aí. Uma é que a gente sabe que tem essa influência psicológica forte às vezes, mas não significa que a dor é coisa da cabeça da pessoa, tá? Não, é só para deixar claro que não é... Não, o que eu estou dizendo não era Não, da é só para cabeça. aproveitar. Não, é só para O que aproveitar eu o seu estou falando gancho. assim, que não era da minha cabeça, as dores existiam sim, mas era devido aos meus conflitos, Isso. os meus problemas psicológicos. Isso. Então, a gente tem, sim, uma parte que é do nosso cérebro que é associada a essa experiência e que está muito associada a esses nossos afetos e a nossas emoções.
mas que por muito tempo, muita gente, tipo, fazia exame, por exemplo, pessoa com fibromialgia, né? Que a pessoa não tem uma doença clara, diagnosticável ali com o exame, os exames dão todos normais e tal, e a pessoa tem muita dor. E aí, por muito tempo, essas pessoas elas foram tratadas como, tipo, isso é coisa da sua cabeça, está inventando isso. Você tem que tratar a cabeça, aquela coisa assim. Né? E hoje a gente entende que essas questões emocionais, elas afetam biologicamente o processamento das informações, a liberação de neurotransmissores e coisas assim, né? Então é por aí. E uma outra coisa que eu quero tirar do teu relato, né, é que ter crise de dor é normal, né? E assim, a gente vai ter uma crise aqui que pode demorar uma semana e melhorar, pode ser no pé, pode ser no joelho, e que a gente possa continuar seguindo em frente ali, na medida do possível, não deixar aquilo tomar conta da vida. Então, quando a pessoa deixa a dor tomar conta da vida dela, aí acabou a vida. Vamos dizer assim. Ela vem, eu falo, sai daqui. Eu falo assim, a gente tem que ser, a nossa vida tem que ser sempre maior que a nossa dor. Então, quando a gente está com a dor está maior que a vida, a gente tem que aumentar a vida, né? A gente tem que colocar mais cor na nossa vida para a gente superar esses momentos. Então, parabéns aí também, que bom. E para quem não tem dor, é isso, é continuar se movimentando e tendo esse enfrentamento positivo, porque isso é preventivo. Júlia, você falou tantas coisas tão profundas e tão importantes. Eu queria que essa sala aqui tivesse lotada. Eu vou viralizar esse vídeo aqui para que todos possam conhecer você e esse processo educacional. A gente precisa de profissionais assim como você para realmente aprender o que está nas evidências, não machismo e não, vem para cá porque eu sou o melhor. Não, é conhecermos, nos percebermos mais e buscarmos essa participação no cuidado da nossa saúde, entendendo que somos corresponsáveis. E não lançar isso para um profissional. Você toma conta. O que você vai fazer? Quando você mostrou aquele quadro, aquele painel falando, olha, se você corta o caminho aqui, ó, não vai para cá, vem para cá, você economiza muito. Surgiu a dor, beleza, eu vou lá na fisioterapia, que talvez tem grandes chances de eu diminuir ali um caminho, pegar um atalho, ser mais barato e mais efetivo. Isso. Né? Porque é por aí, Ju. E assim, a gente está falando de um problema que é saúde pública, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar para esse problema realmente como um problema social. Sim. Né? Então, se a gente já sabe que tem coisas simples que todo mundo pode fazer, você não necessariamente, eu quero deixar essa mensagem final aqui muito clara, assim, não necessariamente você precisa ir no profissional, né? Nem sempre as pessoas têm condições de ir ao profissional. Condições de tempo, condições de dinheiro, condições de, enfim, várias coisas. Então, eu acho que a principal mensagem que eu quero deixar aqui é que você pode, baseado no que a gente falou do que é indicado fazer, você ir fazendo e testando como é que você vai se sentir. Né? E se movimentando e observando como você vai se sentir. Se você não sentir segurança e tiver recurso e quiser ir primeiro no fisioterapeuta, é melhor ir primeiro no fisioterapeuta especialista, claro, né? Que seja pautado em boas evidências também, para você não cair também em tratamentos desnecessários e de alto custo sem necessidade, né? Ou procurar o médico, se for do seu coisa. Mas você, mesmo que você vá nesses profissionais, que você siga o que já está claro que funciona. Isso. Mesmo que eles não te prescrevam necessariamente o que está aí na evidência. Então, eu acho que o acesso ao que funciona, ao que não funciona, ele deve ser universalizado. Né? Isso. O cuidado, ele deve ser universalizado. Então, eu sou dessas que levanta essa bandeira, né? Não só da saúde privada, mas eu levanto muito da saúde pública. Então, é que as pessoas possam usar boas práticas, que a gente possa estreitar mais a nossa relação. Eu sou uma das que levanta muito a bandeira de estreitar mais o profissional de educação física, porque acho que a gente está muito junto ali. Muito. Né? Então, vocês lidam com dor no dia a dia de vocês. Pra caramba, né? Então, que a gente possa se alinhar e ajudar o nosso DF, o nosso Brasil, o mundo. Então, estamos nesse momento. Muito bom, Júlia. Se você não lembra, volta nessa palestra. O que não deve fazer, o que não funciona mais. Volta, gente. Eu vou voltar, eu vou assistir de novo. Regina, quer falar mais alguma coisa antes da gente fechar? Tudo bem, adorei. Amei de Adorei, paixão. né? Olha isso, eu também amei de paixão. Ótima gente, palestra. Vocês têm que Não, conhecer e ela você ao queria vivo. saber, eu tenho 84 anos. Então, lá. Olha aí. Pronto. Ó, Ela falou Regina, assim. eu sou o Eu tipo sou a de pessoa seguidora que de nem Regina. decora a idade das pessoas. Então, eu tenho pacientes de 90 e tantos e tenho pacientes crianças que eu atendo também, pós-trauma e tal, né? Então, é aquela coisa assim.
Muito bom. Júlia, que especial. Eu Parabéns. queria tanto que tivesse mais tempo Parabéns. para a gente ficar aqui conversando com você, porque você, ela é assim, gente, ela é um espetáculo, ela é boa demais, ela é uma delícia de conversar, ela saca pra caramba e ela é leve. Vocês sentiram isso? Ela é leve. Não, olha, vamos lá, coloca isso aqui no lugar certo. Não tá aqui nesse patamar, tá aqui, ó. E aí a gente fica, é possível, vou conviver, vou continuar, vou sorrir para a vida. Júlia, muito obrigada. Nossa, eu Isso, estou eu que sem agradeço. palavras aqui, foi muito especial. Tomara que a gente consiga aí viralizar essa live, essa palestra, e que muitas pessoas conheçam você e aprendam com você. Eu aprendi bastante, com certeza o professor Igor, o professor Gabriel também. Tinha coisa aqui que ela falava, eu, pum, toma distraído, pum, é isso, vamos atualizar. Então, eu amei, aprendi pra caramba com você. Então, super beijo, fiquem com Deus. A gente costuma se despedir aqui em contagem regressiva. Então, vamos lá? Fica à vontade para fazer os dedinhos que vocês quiserem. 5, 4, 3, 2, um beijo para vocês. Fiquem com Tchau, Deus. Tchau, tchau. Júlia. Bom descanso, Obrigada, Beijo. pessoal. gente. Valeu. Tchau, tchau. Bom, Obrigada, ótima valeu, foi palestra. ótimo. Obrigada, pessoal.